Olá pessoal, esta é uma videoaula do curso de Licenciatura em Computação, modalidade à distância, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Disciplina: Sistemas Operacionais Distribuídos, e o tema dessa videoaula é Thread. Thread pode ser definido como um fluxo de execução ou fluxo de controle dentro de um programa. É importante lembrar que todo processo possui, no mínimo, uma thread, ou fluxo de execução. Até o final da década de 70, os sistemas operacionais suportavam apenas processos com um único thread, monothread, ou seja, um processo com apenas um único programa fazendo parte do seu contexto. A partir do conceito de múltiplos threads, multithread, foi possível projetar e implementar aplicações concorrentes de forma eficiente, pois um processo pode ter partes diferentes do seu código sendo executadas em paralelo com um overhead menor que ao utilizar múltiplos processos. Como as threads de um mesmo processo compartilham o mesmo espaço de endereçamento, a comunicação entre threads não envolve mecanismos lentos de intercomunicação entre processos, aumentando consequentemente o desempenho da aplicação. Então, gente, thread ele funciona como um fluxo de execução, tá? É o fluxo de execução do seu programa. É como que ele vai ser executado, a forma, né? A direção que ele vai ser executado. Bom, nós vimos no capítulo anterior que uma thread se comporta de forma semelhante a um processo, com algumas particularidades. No caso de uma multithread, por exemplo, você pode ter várias threads rodando em um único processo. A vantagem disso é que você diminui a sobrecarga, né, de utilizar múltiplos processos. Por quê? Porque lembre-se que cada vez que você cria um processo, você tem aquela etapa de criação do processo, né, que consiste em alocar memória para o contexto de hardware, software e endereçamento de dados. Então, se você tiver lá três processos, você vai ter que fazer três dessas alocações, tá? Para o contexto de hardware, software e endereçamento de dados. Já se você tiver três threads, essa thread ela vai compartilhar, né, o contexto de software e endereçamento de dados. Então o que acontece? A quantidade de operações de alocação de memória vão ser menores, né? Consequentemente vai melhorar o desempenho. A mesma coisa quando você finaliza a thread de um processo, né? São menos operações que você vai efetuar. Um programa é uma sequência de instruções composta por desvios, repetições e chamadas e procedimentos de funções. Quando um programa está sendo executado, há um registrador, chamado PC, ou IP, que aponta para o endereço da próxima instrução a ser executada. Ao longo da execução de um programa, os endereços de instruções apontados por esse registrador formam um caminho denominado fluxo de execução, ou fluxo de controle. Em um ambiente monothread, um processo suporta apenas uma única thread. Nesse ambiente, cada processo possui seu próprio contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento. Além disso, aplicações concorrentes são implementadas apenas com o uso de múltiplos processos independentes ou subprocessos. A utilização de processos independentes e subprocessos permite dividir uma aplicação em partes que podem trabalhar de forma concorrente. Então você pode pegar um programa, né, e pode criar vários processos para que esses processos, mesmo pertencendo ao mesmo programa, trabalhem de forma concorrente pelo processador. Com o uso de múltiplos processos, cada funcionalidade do software implicaria na criação de um novo processo para atendê-la, aumentando o desempenho da aplicação. Então, você tem lá os seus subprocessos e processos independentes, tá? Rodando na mesma aplicação. Quanto mais processos você criar, mais o conceito de paralelismo você está criando, né? Porque haverão vários processos concorrendo entre si para que possa executar várias operações simultaneamente, de forma quase simultaneamente, né? O problema desse tipo de implementação é que o uso de processos no desenvolvimento de aplicações concorrentes demanda consumo de diversos recursos do sistema. Sempre que um novo processo é criado, o sistema deve alocar recursos para cada processo, consumindo o tempo do processador nesse trabalho.
é a mesma coisa que eu falei lá. Cada processo criado, o processador tem que parar e alocar memória para isso tudo. No caso do término do processo, o sistema dispensa tempo para desalocar recursos previamente alocados. A mesma coisa quando você finaliza um processo, né? Outro problema a ser considerado é quanto ao compartilhamento do espaçamento de endereço. Como cada processo possui seu próprio espaço de endereçamento, a comunicação entre processos torna-se difícil e lenta, pois utiliza mecanismos como pipes, sinais, semáforos, memória compartilhada ou troca de mensagem. Além disso, o compartilhamento de recursos comuns aos processos concorrentes, como memória e arquivos abertos, não é simples. Então, como você tem um espaço de endereçamento para cada processo, a comunicação entre todos esses espaços de endereçamento de cada processo para haver uma sincronia é um pouco complicada e lenta, né? O acesso é bastante demorado, o que prejudica a velocidade e o desempenho do seu software. Ambiente multithread. Agora a gente vai falar dos multithreads, né? Em um ambiente multithread, cada processo pode possuir vários fluxos de execução, ou várias threads. Nesse ambiente, um único processo que tem pelo menos uma thread pode possuir várias threads de execução que compartilham o mesmo espaço de endereçamento, o mesmo contexto de software e possuem seus próprios contextos de hardware e pilha. De forma simplificada, uma thread pode ser definida como uma subrotina de um programa que pode ser executada de forma assíncrona, ou seja, executada concorrentemente ao programa chamador. O programador deve especificar as threads associando-as às subrotinas assíncronas. Dessa forma, o ambiente multithread possibilita execução concorrente de subrotinas dentro de um mesmo processo. Então, em um programa você tem que ter pelo menos uma thread rodando, tá? Thread principal. E conforme a necessidade, você pode criar outras threads durante a execução desse programa, tá? Você pode criar subrotinas, né, funções que vão chamar novas threads, criar novas threads. Aqui nós vamos ver um exemplo de como que é esse processo. Você tem lá o seu processo, tá? Processo aqui, esse círculo. E dentro você tem o seu software rodando, tá? Que é o fluxo de execução. Então você tem aqui espaço de endereçamento é o mesmo, tá? Compartilhado entre todos. E você tem suas variáveis. E aí você tem aqui o programa principal. Aqui é cada linha do seu programa, do seu código. E aí você tem a sua thread número 1, tá? Que é a thread principal. Ela tem o seu PC e o seu SP, desculpa. E aqui embaixo você pode ver que existe uma subrotina, a subrotina 1 e a subrotina 2, tá? São duas funções normais que vocês criam na linguagem de programação adequada. No momento de início desse programa principal, apenas a thread 1 existe, tá? E aí essa thread vai executando e vai ser responsável pela execução dessas linhas de código. Aí aqui no call sub 1, você faz uma chamada da rotina sub 1, a subrotina 1, tá? E aí ele vem aqui e aponta para essa subrotina 1. Essa subrotina 1 vai criar uma thread, tá? A thread 2. E aí, enquanto essa thread 2 está sendo executada, o programa ele pode seguir o seu fluxo, tá? Por quê? Porque a partir desse momento existem duas threads no meu programa, no meu mesmo processo. Então essas threads aqui, elas vão concorrer entre elas, tá? Que vai dar uma ideia de simultaneidade no seu programa. Então o seu programa vai continuar a ser executado, tá? Pela thread 1, e a thread 2 também vai continuar sendo executada aqui na subrotina 1. Quando de repente você chama outra subrotina, a subrotina 2, tá? Aí ele vem aqui na subrotina 2, e a subrotina 2 também cria uma outra thread, a thread número 3. Então a partir de agora você tem 3 threads concorrendo pela atenção do seu processador, tá? E o seu programa vai continuar rodando aqui, por quê? Porque a sua thread 1 é responsável pelo fluxo normal do seu programa, e concorrentemente você vai ter a thread 2 executando aqui, e a thread 3 executando aqui, a outra rotina, tá? Então essas threads aqui, a thread 2 e a thread 3, ela foi criada dentro do processo, durante o processo, tá? E você pode removê-las também durante o fluxo de execução principal desse programa.
No ambiente multithread, cada processo pode responder a várias solicitações concorrentemente ou mesmo simultaneamente, caso haja mais de um processador. Tá? Então, se você tem mais de um processador, você pode ter duas threads concorrendo pelo mesmo processador em um processador. Caso tenha mais de um, você vai ter uma thread para cada processador. Então, vai ter um paralelismo que vai aumentar bastante o seu desempenho. A grande vantagem do uso de threads é a possibilidade de minimizar a alocação de recursos do sistema, além de diminuir o overhead na criação, troca e eliminação de processos. Então, ó, primeiro você vai economizar em recursos, tá? Porque você vai ter uma área compartilhada, né, de endereçamento e contexto de software, e também você vai diminuir a sobrecarga na criação, troca e eliminação de processos. Então, toda vez que você criar um processo, você não vai precisar criar os contextos de todas as threads, contexto de software, por exemplo, e o endereçamento. Threads são implementadas internamente por meio de uma estrutura de dados denominada bloco de controle de thread. A gente vai chamar de TCB. O TCB armazena, além do contexto de hardware, mais algumas informações relacionadas exclusivamente à thread, como prioridade, estado de execução e bits de estado. Então esse TCB ele vai funcionar de forma semelhante ao PCB, né, do processo. Ele vai ser uma estrutura de dados, tá, que vai armazenar algumas informações referentes à thread. Cada thread tem o seu TCB específico. Tá? Em ambientes cliente-servidor, threads são essenciais para solicitações de serviços remotos. Em um ambiente monothread, se uma aplicação solicita um serviço remoto, ela pode ficar esperando indefinidamente, enquanto aguarda pelo resultado. Então imagine que você tem que fazer uma solicitação ao seu servidor, tá? E se você tiver a monothread, o que acontece? Essa thread ela tem que ficar parada esperando a resposta do servidor. Então se o seu servidor tiver com algum problema ou tiver com sobrecarga e demorar para dar essa resposta, o seu programa vai parar e ficar esperando essa resposta. Já em um ambiente multithread, uma thread pode solicitar o serviço remoto, enquanto a aplicação pode continuar realizando outras atividades. Já para o processo que atende a solicitação, múltiplas threads permitem que diversos pedidos sejam atendidos simultaneamente. Então, ó, se você tem um sistema com multithread, enquanto você faz uma solicitação para o servidor em uma thread, as outras threads podem continuar processando, né, concorrendo pelo processador e executando o seu programa, certo? Arquitetura e implementação. O conjunto de rotinas disponíveis para que uma aplicação utilize as facilidades das threads é chamado de pacote de threads. Existem diferentes abordagens da implementação desse pacote em um sistema operacional, o que influenciará no desempenho, na concorrência e na modularidade das aplicações multithread. Threads podem ser oferecidas por uma biblioteca de rotinas fora do núcleo do sistema operacional, modo usuário, pelo próprio núcleo do sistema, modo kernel, por uma combinação de ambos, modo híbrido, ou por um modelo conhecido como Scheduler Activations. Threads em modo usuário. Threads em modo usuário, TMU, são implementadas pela aplicação e não pelo sistema operacional. Para isso, deve existir uma biblioteca de rotinas que possibilite à aplicação realizar tarefas como criação e eliminação de threads, troca de mensagens entre threads e uma política de escalonamento. Nesse modo, o sistema operacional não sabe da existência de múltiplas threads, sendo responsabilidade exclusiva da aplicação gerenciar e sincronizar as diversas threads existentes. Então, gente, nesse modelo aqui, no modo usuário, as threads elas são implementadas pela própria linguagem de programação. Tá? A própria linguagem tem que fornecer bibliotecas para que você possa criar threads, remover threads e realizar as tarefas de uma thread, certo? Só que o problema é que o sistema operacional não vê que o seu processo tem múltiplas threads. Então o que acontece? Ele vai achar que é uma thread única, tá? Que é um processo único. Por quê? Porque ele não enxerga dentro do processo. Então, como ele está utilizando threads criadas em modo usuário, né? Criadas somente na aplicação, o sistema operacional vai tratar aquilo tudo como uma thread só, né? E aí tem as desvantagens de funcionar semelhante ao sistema monothread, em certos aspectos. A vantagem desse modelo é a possibilidade de implementar aplicações multithreads, mesmo em sistemas operacionais que não suportam threads. Bom, apesar dessa desvantagem que eu falei agora há pouco,
A vantagem é que se o sistema operacional não suportar thread, você pode criar um sistema de thread pela própria, dentro da própria aplicação, né? Com a ajuda das bibliotecas, em modo usuário isso. Utilizando a biblioteca, múltiplos threads podem ser criados compartilhando o mesmo espaço de endereçamento do processo, além de outros recursos. Threads em modo usuário são rápidos e eficientes por dispensarem acessos ao kernel do sistema operacional, evitando assim a mudança de modo de acesso usuário-kernel-usuário. Então, uma outra vantagem é a velocidade, tá? Porque como você não precisa ficar trocando os modos de acesso toda hora para usuário-kernel, kernel-usuário, como nós vimos nos capítulos anteriores, isso aqui demanda um certo tempo, né? Então ele diminui o desempenho conforme você tem que ficar trocando os modos de acesso. Como ele não precisa ficar trocando, ele ganha em desempenho. Porém, as desvantagens agora. As threads em modo usuário possuem uma grande limitação, pois o sistema operacional gerencia cada processo como se existisse somente uma única thread. Outra limitação das threads multiusuário, modo usuário, ocorre em ambiente com múltiplos processadores. Como reconhece apenas processos e não threads, o sistema seleciona apenas processos para execução e não threads. Então qual que é o problema disso aí? O problema se você tem um processo rodando ali 3 threads, certo? E se esse processo ele entra em modo bloqueado, o que acontece? As 3 threads vão entrar em modo bloqueado, mesmo se alguma delas estivesse em modo aguardando, né, apto para ser executada. Então ele não percebe que existem outras threads prontas para concorrer com o processador, né? Então é um problema sério isso aí. Threads em modo kernel. Threads em modo kernel, TMK, são implementadas diretamente pelo núcleo do sistema operacional, por meio de chamadas e rotinas do sistema que oferecem todas as funções de gerenciamento e sincronização. O sistema operacional sabe da existência de cada thread e pode escaloná-las individualmente. No caso de múltiplos processadores, as threads de um mesmo processo podem ser executadas simultaneamente, aumentando com isso o paralelismo da aplicação. Eu esqueci de falar, gente, mas nas threads em modo usuário ali, no slide anterior, outro problema que tem é o caso de multiprocessadores, né? Porque você tem lá um processo com 2 threads e 2 processadores, o correto seria cada processador cuidar de uma thread e você teria um sistema rodando aí simultaneamente, né? Paralelo. Porém, como ele acha que só existe um processo, ele vai desperdiçar o outro processador. Voltando aqui para as threads em modo kernel. Bom, elas são implementadas pelo próprio sistema operacional, tá? O sistema operacional que vai prover todo o gerenciamento e sincronização das threads, a criação, remoção, essas coisas. E bom, como ele sabe da existência da thread, o que vai acontecer? Vai poder existir um paralelismo, né? Você tem 2 threads correndo ali, elas vão concorrer entre si, mesmo se uma das threads entrar em estado de espera, de bloqueado, desculpa. A desvantagem para pacotes em modo kernel é possuírem menor desempenho em seu tratamento se comparados com pacote em modo usuário. Isso ocorre porque, nos pacotes em modo usuário, todo o tratamento é feito sem a ajuda do sistema operacional, ou seja, sem a mudança do modo de acesso usuário-kernel-usuário. Ao passo que nos pacotes em modo kernel são utilizadas chamadas rotinas do sistema e, consequentemente, várias mudanças no modo de acesso. Então, ok, tem várias threads, o sistema operacional enxerga essas threads e trabalha concorrentemente. O problema é que, como essas threads são implementadas no sistema operacional mesmo, no núcleo, toda vez que ela vai fazer uma requisição, né, fazer um acesso, ele tem que trocar o modo de usuário para o modo kernel, para acessar lá o núcleo e depois, para dar resposta, ele tem que trocar de kernel para o usuário. E isso demanda tempo, né, diminuindo o desempenho. Threads em modo híbrido. A arquitetura de threads em modo híbrido procura combinar as vantagens de threads implementadas em modo usuário e threads em modo kernel. Então ele tenta juntar o melhor dos dois. Um processo pode ter vários threads em modo kernel e, por sua vez, um thread em modo kernel pode ter vários threads em modo usuário. Tá? Então você pode ter um TMK, vários TMKs, e um TMK pode ter vários TMUs dentro, certo? De forma hierárquica. O núcleo do sistema reconhece os TMK e pode escaloná-los individualmente. Um TMU
pode ser executado em um TMK, em um determinado momento, e no instante seguinte ser executado em outro. Então, as threads em modo usuário podem ser executadas dentro de um determinado thread em modo kernel e depois dentro de outra thread em modo kernel. O modo híbrido, apesar da maior flexibilidade, apresenta problemas herdados de ambas as implementações. Ou seja, se ele tentou buscar o melhor de cada um dos dois, infelizmente ele também trouxe o pior de cada um dos dois. Por exemplo, quando um thread em modo kernel realiza uma chamada bloqueante, todos os threads em modo usuário são colocados no estado de espera. É o mesmo problema que o thread de modo usuário sofre, né? Como não é visto que existem várias threads lá dentro, quando um processo é bloqueado, todas as threads em modo usuário são bloqueadas. Da mesma forma, o modo kernel. Se uma thread em modo kernel for bloqueada, todas as threads em modo usuário que estiverem dentro dela também serão bloqueadas. Threads em modo usuário que desejam utilizar vários processadores devem utilizar diferentes thread multi-kernel, modo kernel, o que influenciará no desempenho. Ou seja, se você quer ter threads em modo usuário acessando vários processadores, você vai ter que ter várias threads em modo kernel para que o processador enxergue todas essas threads aqui, né? Então, vai diminuir o desempenho. A grande dificuldade está em definir quantos threads em modo usuário devem ser colocados em cada thread em modo kernel. Em geral, procura-se colocar as threads em modo usuário do tipo IO-bound em threads em modo kernel separadas, para que seu bloqueio não afete outras threads em modo usuário. Então, uma das soluções, né, que o pessoal encontrou é pegar as threads que são do tipo IO-bound, né, e colocar em threads em modo kernel separadas, certo? Porque como ele vai ficar bastante tempo ocioso, né, seria uma boa opção, no caso. Shader Activations. Este modelo combina o melhor das duas arquiteturas. Mas em vez de dividir as threads em modo usuário entre os de modo kernel, o núcleo de sistema troca informações com a biblioteca de threads utilizando uma estrutura de dados chamada Shader Activations. A maneira de se alcançar um melhor desempenho é evitando-se as mudanças de modos de acesso desnecessárias, usuário, kernel, usuário. Caso uma thread utilize uma chamada ao sistema que a coloca em estado de espera, não é necessário que o kernel seja ativado, bastando que a própria biblioteca do modo usuário escalone outra thread. Isso é possível porque a biblioteca em modo usuário e o kernel comunicam-se e trabalham de forma cooperativa. Cada camada implementa seu escalonamento de forma independente, porém trocando informações quando necessário. Então, você tem lá as várias threads em modo usuário, só que há uma comunicação entre essas threads e o kernel, certo? Então, se você coloca no estado de espera, você não precisa ativar o kernel, certo? Basta a biblioteca modo usuário escolher outra thread. Então, ele não para todas as threads. Ele vai avisar o processo, né, que está sendo colocado em modo de espera, e aí ele vai fazer o quê? Vai escolher uma thread entre as que ele possui para concorrer pelo recurso aí da máquina, para obter o recurso, né, da máquina, no caso. Bom, gente, mais um capítulo finalizado, espero ter contribuído mais um pouco aí pelas atividades de vocês aí no curso. Como sempre, bons estudos.